Alô Brasil! Dessa vez de olho na política. E eu estou recebendo hoje aqui o Jonas Neto. Ele é presidente do Artigo 1 Brasil, presidente nacional. E está aqui em Pernambuco pela quarta vez em 2025. E dessa vez eu não podia perder essa oportunidade. Trouxe ele aqui no Voxcast para poder apresentar os projetos do Artigo 1 para o Brasil, para o Nordeste, para Pernambuco. Pernambuco, inclusive, tem sido um destaque muito grande do Artigo 1 no meio político, de alguma forma. Né? Quem vai realmente falar isso para você com mais detalhes é ele mesmo, o grande Jonas Neto. Jonas Neto, agora é com você, Jonas Neto. Olá, Nilson Santos, uma grande honra, não é? A gente está aí, como você falou, pela quarta vez aqui em Pernambuco, esse ano, né? Quarta vez esse ano. E uma grande satisfação, porque o trabalho aqui em Pernambuco realmente tem dado grandes resultados aí, através das lideranças aí do Márcio Guimarães, o Enio, você, um grande colaborador, tantos outros colaboradores da área de comunicação que nos ajudam aí a trazer essa boa nova para o povo pernambucano, essa oportunidade que temos, através do Artigo 1, de virar uma página aí dessa política que, infelizmente, está como está, né? Voltando aqui para nós, eu queria que você dissesse, você é natural do Rio de Janeiro? Sim, sou natural do estado do Rio de Janeiro, né? Eu nasci na cidade de Campos dos Goytacazes, uma cidade muito importante, historicamente muito importante lá. Olha, inclusive a primeira cidade a ter luz elétrica na América Latina, né? Então, dado aquele ciclo ali da cana-de-açúcar, foi muito forte, né? Com usinas e tudo mais. Enfim, sou natural de lá, né? Lá produziram alguns políticos, né? Alguns que a gente poderia citar aí, mas, enfim. E hoje resido na cidade de Paracambi, fica ali no entorno da grande... Você é um empresário de que área? Eu atuo na área de construção civil, né? Construo casas para venda. Engenheiro? Não, eu tenho uma formação acadêmica na área de direito. Em direito. Mas me sinto um engenheiro prático, né? Vamos dizer assim, dado tantos anos. E o que um advogado viu na área de engenharia para crescer o país? Na verdade, família, né? Meu pai da área de construção civil. E aí ele sempre me chamava de engenheiro quando eu pequeno, mas eu fui cursar direito, né? Mas no finalzinho ali do curso, eu já estava atuando como empresário do ramo de construção civil. E aí eu concluí o curso de direito, que é um curso muito, muito importante, assim, sempre me ajudou muito, auxiliou nas dinâmicas dos fatos jurídicos que ocorrem em qualquer área da vida, mas a vocação ali para a construção civil, o apelo maior. E hoje, graças a Deus, a gente está desenvolvendo alguns projetos lá a nível de empreendimentos, que dá uma sustentação aí para poder a gente estar fazendo essa caminhada também com o Artigo 1. Olha, o Brasil está passando por uma fase jamais vista na política, né? E o Artigo 1, que é um projeto que você começou, você me falou, inclusive nós estávamos conversando aqui, em 2019. Exato. E de lá para cá houve uma grande variedade de situações, entre elas você enfrentou também uma pandemia, né? E eu estava até comentando que Bolsonaro, dos 4 anos em que ele governou o Brasil, ele praticamente governou apenas 2 anos, né? Porque tivemos 2 anos de pandemia, 20 e 21, e ele governou 2019, cheio de turbulências, e 2022, cheio de turbulências. Mas mesmo assim, entregou o país no azul em muita coisa, né? Entre as situações, o próprio Correio, né? Os Correios hoje estão com uma dívida imensa, praticamente sem solução, a não ser que faça a venda, né? Ou de uma forma mista, ou de uma forma privatização única. Mas a gente vê que o Brasil tem muitos problemas financeiros e isso basicamente a gente sabe que tem a corrupção envolvida aí. Como o Artigo 1 quer trabalhar nesse ímpeto de combater a corrupção se o Artigo 1 vir se transformar em partido, como é o projeto de vocês, já a partir de 2026, nessa homologação de transformar o movimento Artigo 1 em partido Artigo 1? Olha, não existe solução mágica, né? Essa é uma questão, a corrupção no Brasil é uma questão cultural. Tá? Há uma necessidade, sim, de médio e longo prazo. Reestruturar todo um processo. A educação é a base para a solução
desse problema gravíssimo que afeta o nosso país. Nosso país é dotado de commodities de todas as espécies. Nosso país é um país abençoadíssimo, né? Então, a questão da cultura que foi implementada nos últimos 30 anos, principalmente nesses governos aí de esquerda, realmente facilita e implementa todo um processo de destruição de aspectos morais, cívicos, aspectos da educação. Então, a transformação, a virada de mesa desse processo tem que ser construído a médio e longo prazo, né? A gente tem que aprender muito com a esquerda. Eles construíram para 30 anos. O Lula previu isso lá atrás. Nós temos vários vídeos dele falando ali, olha, mas fiquem tranquilos, esse socialismo não é a moda cubana, esse socialismo não é a moda... não adianta trazer o socialismo lá da Rússia ou de Cuba para cá, para o Brasil agora, porque nós temos que preparar a cabeça do povo brasileiro ainda. Eles foram cirúrgicos e foram trabalhar a médio e longo prazo. Todos nós que temos uma idade acima dos 50, que eu creio que seja o seu caso, né? O nosso, que ontem a gente fez 60 anos. Então, vimos eles construir isso num caixote e megafone, nas praças das cidades. Nós hoje temos a oportunidade. A internet está aí para nos ajudar. Nós temos a comunicação chegando, ainda temos a comunicação chegando, nós precisamos usar isso a nosso favor, mas tem que ser a médio e longo prazo. Não existe, Nil, solução a curto prazo. É claro que o Artigo 1 vai enfrentar essa questão como partido de forma bem rigorosa. Será um partido, com certeza, que não flertará com qualquer ato vinculado a esse câncer que afeta a sociedade brasileira. E, infelizmente, esses partidos que aí estão, na sua grande maioria, exceções assim, muito raríssimas, estão assim, dominados e tomados pelo sistema que assola esse nosso país há muitos anos. A gente continua muito preocupado, principalmente com a situação em que o nosso ex-presidente Bolsonaro se encontra, né? Diante de uma acusação que a gente já sabe tem muitas nuances a discutir-se, né? Algumas pessoas falam que esse julgamento possa vir a ser anulado, não sei se isso é possível, né? Mas a verdade é que Bolsonaro está inelegível. Agora nós temos aí a oportunidade de ter um candidato num consenso, o Flávio Bolsonaro. Mas o que eu quero chegar, o artigo 1, como solução política, vai indicar alguns candidatos daqui para frente, apoiar, se vai ser como partido ou não, mas essa solução política que o artigo 1 está buscando, o perfil do candidato em que o artigo 1 está trabalhando para 2026 apoiar e também trabalhar para 2028. Aí a pergunta a solução já é agora para 2026 ou somente para 2028? Sim, para 2026 nós já temos um projeto estabelecido, né, com as nossas lideranças estaduais, estado a estado. Esse projeto ele prevê aí, em tese, um candidato a federal e 2 candidatos a estaduais em cada estado. Nossa dinâmica é construir as relações municipais para que esses presidentes municipais, de forma muito objetiva, abracem o projeto de um federal e 2 estaduais, né? Então, no caso, o federal será um único para todo o estado e os estaduais 2 candidatos a deputados estaduais. A gente vai fazer uma divisão ali dos municípios em que tivermos alcançado aí a presença de um presidente municipal. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, que já conta-se aí com quase 50 municípios, acima de 40 municípios consolidados com presidentes municipais, nós estamos assim muito felizes porque, com certeza, em mais de 3, 4 meses nós vamos romper a casa dos 100 presidentes municipais. Todos eles trabalharão em prol do projeto Artigo 1. E o projeto Artigo 1 é um candidato a federal, que iremos definir, e 2 candidatos a estadual. Apenas isso, né? Aí esses candidatos, obviamente o Artigo 1, nós optamos para homologação agora em 2026, mas visando as eleições de 2028. Esses candidatos que estarão com força, com certeza tem vaga em qualquer partido aí, não é? Qualquer partido que se preze, ele quer ter candidato que somatize ali votos. Então, esses pré-candidatos, eles terão força para conseguir legenda ali em qualquer
em qualquer dessas siglas já existentes. Mas nós também, a nível nacional, estamos trabalhando, se aproximando aí de algumas direções nacionais, conforme fizemos em 2022, para que a gente, através da própria direção nacional de algum desses partidos, possamos gerar essa estrutura para os estados. Então a gente está negociando isso de uma forma responsável e tem que ser no tempo certo, porque senão a gente pode assumir um compromisso e o partido que a gente for se aproximar não trabalhar a nível estadual para ter uma nominata que garanta pelo menos a eleição de um candidato. Então a gente não pode cair nessa cilada, a gente sabe como funciona. Peço muita calma aí aos nossos colaboradores, né, os pré-candidatos, os presidentes estaduais, porque esse é um processo, é um jogo que a gente precisa saber mexer no momento certo. Existe a possibilidade, inclusive, de vocês, do artigo 1, nós, na verdade, eu sou um colaborador também, de estarmos junto com parcerias com outros partidos, né? Existe algum apoio de algum partido já existente que esteja colaborando com o artigo 1? Sim, nesse sentido que a gente está buscando uma interlocução agora nesse presente momento, estamos conversando, se aproximando. Partidos como o Novo tem um perfil muito, vamos dizer assim, na mesma linha aí, partido como o próprio PL, né, obviamente, que né, é o partido aí do presidente Bolsonaro, o partido que representa a maior parte do pessoal conservador. Então a gente está conversando, sim, com alguns diretores, presidentes nacionais de partidos, estamos nos aproximando. Vou te dar um exemplo em 2022. Em 2022 nós passamos por um processo um pouco parecido com agora, só que agora a gente está com a experiência e com um processo muito mais robusto a nível Brasil. Estados do Brasil, tudo consolidados. Mas lá naquela ocasião, quando a gente percebeu que não sairíamos homologados para 2022, nós procuramos algumas legendas. E nos foram ofertados, por exemplo, tive com o presidente na ocasião, o presidente Roberto Jefferson, que é de lá do Rio de Janeiro, conversamos pessoalmente, fizemos uma reunião com ele, aliás, 2 reuniões presenciais, e nessas reuniões foi definido que em qualquer estado que eu quisesse, ele poderia ligar para o presidente estadual e falar, olha, ceda aí 1, 2, 3 vagas para o artigo 1, para o pessoal do artigo 1, para compor a legenda. E assim foi feito, né? O próprio DC, tive com o presidente Imael na época, né? Democracia Cristã, que fui lá em São Paulo, uma pessoa muito agradável, um constituinte. Enfim, esse é o processo que a gente está construindo para 2026. Com certeza, para 2028, já homologado, iremos concorrer aí aos cargos das prefeituras, seja para vereadores ou até mesmo lançarmos prefeitos em todo o Brasil. Você tem acompanhado os eventos mais recentes de 2025. Nós estamos aí fechando o ano de 2025 com muita turbulência. Turbulência nacional e turbulência internacional. Como é que você está vendo esse panorama político brasileiro? E se você quiser comentar alguma coisa, internacional. Bom, no campo nacional, infelizmente, o sistema que se robustou cada vez mais, né? E infelizmente foi durante o período justamente do presidente Bolsonaro, né? O sistema teve que mostrar suas garras, porque eles agiam, vamos dizer assim, o sistema só tinha uma forma de brecar, né? E aí ele reagiu de forma obtusa, e hoje nós estamos aí sofrendo as consequências, que foi passo a passo. Ali a partir de 2019, o processo do fim do mundo, né? Enfim, e dali para frente não pararam mais. Então, e aí o que nos estarrece muito é ver a grande imprensa, a imprensa oficial aí, que tem o papel, né, de trazer a informação conforme ela abraçar um lado da história, e a gente sabe que eles abraçam o lado da esquerda, abraçar o lado da verdade, pelo menos. Exatamente. A imprensa tem um compromisso com a verdade, e é por isso que essas concessões são, né, ofertadas. Mas não, o que se vê hoje, eles abraçaram um lado e o lado é bem claro para a gente, não é? Então, é um absurdo, por exemplo, esse caso que está agora em voga, do caso do Banco Master, né? Então, como é que pode uma defesa do Gilmar Mendes? Não, o caso do Gilmar Mendes é outra parte, mas eu estou falando aqui do caso do Banco Master, né? Onde foi pego lá nas mensagens, né, pela Polícia Federal, onde o Banco Master tem um contrato de prestação de serviço
na ordem de 3,6 milhões de reais mensais através do escritório da Viviane, lá da esposa do Alexandre de Moraes. Como é possível uma coisa dessa? Isso é uma informação que vem da investigação, não é isso? Da isso? investigação. Então, ter a sua esposa, o contrato parece que durante 36 meses geraria aí em torno de 130 e poucos milhões de reais. Como pode um absurdo desse acontecer e essa imprensa se manter calada, não fazer aí o papel dela de esclarecimento à sociedade, de potencializar essa forma absurda dessa justiça que cada vez mais deteriora a sua própria confiança junto à população brasileira. Então, isso é realmente muito grave. Nós estamos vivendo esse momento. E com relação ao Gilmar Mendes... Eu ia perguntar até a questão do seguinte, será que isso é o que motivou essa bomba do Banco Master tenha motivado a ação monocrática do Gilmar Mendes de colocar, tentar fazer essa mudança constitucional, porque o poder emana do povo, não é? O poder emana do povo. Se o poder emana do povo, como é que exclusivamente só quem pode fazer algum pedido seria a PGR? Exato. O artigo 1º da Constituição, inclusive o artigo 1 tem o seu fulcro ali em cima do artigo 1º da Constituição, né? Todo o poder emana do povo, que será exercido por seus representantes legais eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, a Constituição ela consagra esse poder que emana efetivamente em uma democracia dos seus cidadãos. Então, querer, vamos dizer assim, rasgar essa Constituição de forma tão clara, isso vindo de uma Suprema Corte que deveria ser o verdadeiro guardião dessa Constituição. E a gente precisa se escandalizar com o mal. Não se escandalize mais com o mal, e a imprensa tem colaborado para que esses escândalos sejam relativizados. A gente não pode mais permitir que isso aconteça. O artigo 1 vem nessa direção. O poder emana do povo. A América Latina, você sente que ela está se recuperando ou a América Latina ainda está ameaçada? Olha, é uma grande pergunta. Existe todo um processo. A gente confia muito no Criador, né? Eu tenho certeza que você também, você que está nos ouvindo, confiamos muito no Criador. O processo é de luta, né? Eu creio que tivemos grandes avanços nesses últimos anos, né? E contra o resultado não se tem como resistir. Por exemplo, nós estamos vendo aí a Argentina, que até pouco tempo atrás estava aí afundada em um processo gigantesco, não é? E hoje é um país que está aí crescendo mês após mês, e isso é através da política assertiva, né? Que é realmente Javier Milei. Desestatalização, a questão de você enxugar a máquina pública, ter uma administração voltada para realmente para aqueles que produzem em um país, né? Eu, como empresário, me sinto totalmente muito pressionado com a carga tributária que esse país acaba exigindo de quem produz. Tem que existir impostos, sim. Nós sabemos que, né, uma máquina pública precisa ser oxigenada, mas a política ela tem esse poder de direcionar para um lado ou para o outro, né? Infelizmente, esses governos de esquerda eles estão cada vez mais afundando países aí que abracem esse meio de gestão. Mas a gente tem na América Latina vários exemplos, e o Brasil aqui passou aquele período ali, como você falou, de 2019 a 2022 em um crescimento, entregou aí as contas públicas saneadas, mas infelizmente já está aí, né, a esquerda fazendo o que está fazendo, e a gente tem que lutar muito. A América Latina vai realmente virar esse quadro, vai realmente afundar tudo que eles planejaram através do Foro de São Paulo. Nós temos na América Latina uma recuperação que eu achava até improvável, né? Que foi o caso da Bolívia. Nós tínhamos uma situação da Bolívia já mais ou menos em torno de 20 anos de domínio esquerdista,
Mas aí a situação da Bolívia entrou nessa questão do governo, narco-governo, né? Como a gente pode falar, uma situação caótica com relação à distribuição de renda. E aí o povo parece que despertou e conseguiu eleger um governo de centro-direita. O Marco Rubio, representante, secretário de Estado dos Estados Unidos, esteve lá para prestigiar assumir o cargo, o presidente eleito, que vai assumir o cargo agora já em 2026. E prestigiar justamente essa mudança. Inclusive, tínhamos lá na Bolívia uma representante que ficou no lugar do Evo Morales. Ela estava presa injustamente, mas estava presa por acusação de traição. Mas traição de quê? Traição porque ela era opositora? É o que está acontecendo hoje na Venezuela. Então, muita gente que, inclusive na Venezuela, é opositor a Maduro, está fora do país ou então escondido, porque senão preso. Então, teve o Guaidó, teve aquela senhora que recebeu o prêmio da paz, eu esqueci o nome dela agora, e o que era o presidente que praticamente ele foi eleito e foi constatado que houve uma deturpação na votação da Venezuela. E aí nós temos agora um narco-governo que anda distribuindo muitas drogas na América do Norte, e por conta disso o Donald Trump, junto com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que agora chama-se Departamento de Guerra, né, está ali cuidando de uma situação que é possível até derrubar o Maduro. Como é que você vê o Brasil nesse espelho de apoiamento a Maduro? Porque nós temos ali que o Equador já é um governo de direita, El Salvador já é um governo de direita, o Peru está numa transição que ainda não se sabe o que vai acontecer, a Colômbia tem um ex-representante das Farc como presidente da República na Colômbia, o que se torna, inclusive, ele inclusive tem até a Lei Magnitsky nele também. Sim, sim. Então, você vê que a América Latina, junto com Brasil, países como Brasil e Argentina, que estão em barcos diferentes nesse momento, como é que você vê o futuro do Brasil nessa situação? Porque o Lula está dizendo que está conversando com o Trump e que está obtendo bons resultados. Você acredita nessa história? Então, assim, essa situação nos aponta a importância das eleições de 2026 no Brasil. O Brasil realmente é o divisor de águas nesse processo, não é? Tivemos a eleição do presidente Trump lá nos Estados Unidos, graças a Deus, e aí né, a gente sabe o quanto impactou e vai impactando aí ano após ano, mas o Brasil precisa fazer a sua parte. Então nós precisamos trabalhar muito. E aqui vai uma dica assim, para todo brasileiro que queira efetivamente colaborar com esse processo, né, de consolidação do Brasil, porque do jeito que está, com o governo que está, é tendencioso a apoiar Maduro, apoiar esses narcotraficantes aí, esses narco-estados a se manterem no poder. Então nós precisamos retomar, fazer essa guinada à direita aqui no Brasil, e o formato é que cada brasileiro, cada um de nós, possamos conversar, mas não é conversar na bolha, porque a gente conversa muito pra gente mesmo. Faça esse podcast, por exemplo, chegar ao seu amigo ali, que é um cidadão comum. A maioria do cidadão comum ouve a Globo. E quando ouve a Globo, acredita que aquelas pessoas de 8 de janeiro são terroristas que foram para lá e merecem estar presos. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar todos os dias esse processo. Divulgando no grupo da família, divulgando no grupo do trabalho, mostrando a realidade nua e crua, não é? Qual cidadão de sã consciência que admitiria que nós precisamos lutar contra a pauta da família, ou seja, a família é coisa retrógrada, ou seja, a família é coisa que precisa ser destruída? E quem fala isso? O presidente Lula. Qual cidadão que acha que um traficante, ou melhor,
um assaltante ali que assalta um celular para comprar droga e tomar uma cervejinha no final de semana, ele é uma vítima da sociedade. Qual cidadão que quer seu filho estudando em escolas que promovem ações de libertinagem, como uma grande parte das nossas escolas aí, dominada por essa esquerda, acabam praticando? Nenhum cidadão quer isso. Mas, no entanto, mesmo não querendo, acabam sendo cooptados para votar na esquerda que promove isso. Então basta você esclarecer, ser multiplicador, não na bolha. A bolha, precisamos sim potencializar. Nós somos milhões de brasileiros já engajados, mas não somos suficientes. Nós sabemos que precisamos lutar também para que a gente tenha o nosso direito à contagem do voto, não é? Essa questão do escrutínio público, ela faz parte da democracia, não existe democracia sem escrutínio público, ou seja, sem a contagem de votos. No entanto, nós precisamos fazer a nossa parte, potencializar o processo, fazer com que essa esquerda perca o seu chão. E o chão da esquerda é aquele cidadão comum, o trabalhador, que vai para lá, para cá, sai de casa de madrugada, muitas das vezes, pega um trem, como no caso do Rio de Janeiro, chega em casa cansado, só tem um tempo de dar uma olhadinha no Jornal Nacional, e ali ele é cooptado para o processo de entendimento totalmente distorcido da realidade, do que ele próprio deseja. Então a gente precisa fazer essa força. Está em nossas mãos. A mudança desse quadro aqui na América Latina passa por um Brasil liberto em 2026. Eu tenho um assunto específico ainda para conversar com você antes de chegar na estratégia do artigo 1 de como vai se transformar em partido político daqui para frente. A gente sabe que o trabalho é árduo e que o trabalho exige muita estratégia e inteligência também, né? Isso aí você está trabalhando justamente para articular pessoas. Mas antes de chegar nesse assunto, eu queria abordar aqui uma situação que é curiosa entre principalmente os podcasts que estão espalhados pelo YouTube. Nós tivemos aí a denúncia do Tagliaferro, nós tivemos aí a denúncia do Carvajal, que é um general lá da Venezuela, que passou um tempo preso na Espanha e foi extraditado para os Estados Unidos e está denunciando muita coisa. Mas principalmente o Tagliaferro, que fez as suas exposições online para o Senado, né, numa CPI. Uma CPI, acho que não foi CPI não. Foi uma investigação a respeito do que ele tinha a falar. E ele falou para o Senado. Diante de tudo isso, nada aconteceu. Essa blindagem do sistema para que não ocorra nada de mais grave com o que está acontecendo, isso se deve ao meio jurídico, que você sabe que é a Suprema Corte, ou se deve à grande força da esquerda que está realmente bem estruturada nas instituições? Ao nosso ver, a questão principal é o sistema. E, equivocadamente, desculpa fazer uma pequena correção, o caso do Tagliaferro, aconteceu algo sim. Ele está sendo agora o acusado, o réu, em processos aí, né, que estão acusando, a própria PGR o acusando. Imagina, diante de tantas evidências e provas que demonstrou, inclusive materiais, com prints de conversas, ao período que ele esteve ali, né, naquela audiência pública, foi uma audiência pública no Senado, e ele se colocou ali à disposição para prestar todos os esclarecimentos. E aí a pessoa que vem apresentar uma denúncia com aquela gravidade passa a ser réu. Isso se dá, meu amigo, pelo sistema que está robustado. Está robustado dentro do processo que passa pelo processo político, óbvio, né? Infelizmente, essas questões dessas emendas parlamentares, todo esse processo passa a ser um balcão de negócios gigantesco. São mais de 50 bilhões ano que são negociadas em emendas, e a gente tem notícias de cobrança de 20%, 30% de propina na ponta. Todo esse processo, ele robusta por demais essa questão, né, do sistema. E aí acaba atrapalhando o Brasil de forma muito robusta. Mas no campo jurídico,
Óbvio, houve ali uma exposição muito grande do próprio STF. Hoje ele está aí com essa caneta na mão, né, fazendo, através de decisões monocráticas, o Brasil retroceder na questão da justiça. E, infelizmente, a gente precisa realmente estar muito atento. Ano que vem teremos eleições para o Senado. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela precisa, né, ela não pode vigorar. Ela é uma decisão extremamente inconstitucional. Ela afronta a própria Constituição. Nós, brasileiros, não podemos permitir isso. Afronta o artigo 1º. Artigo 1º da Constituição. Que é baseado no artigo 1, no qual você... Exato. Então, nós não podemos permitir isso. Pode ser alguma. Então, o Senado tem que reagir. Nós teremos, ano que vem, eleições para 2/3 do Senado, né? 2 senadores por estado. E aí eu acredito que nós teremos uma possibilidade de uma renovação ampla no Senado Federal, botar lá homens de coragem, homens que realmente são comprometidos. Nós temos que estar atentos, porque em 2022 vai aqui uma crítica, e eu vou ter que citar nomes. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma oportunidade de eleger lá o Daniel Silveira. Infelizmente, pelo acordo do próprio PL, o senador que foi eleito foi o Romário. E olha... Que desperdício. Que desperdício. E que prejuízo para um homem de coragem, como é o caso do Daniel Silveira, que não sei ainda, não sei qual o quadro real, mas esteve preso aí, ou está preso ainda. Tá preso. Né? Não tem a informação exata do nosso amigo Daniel Silveira. Está com problema até na perna. Está com problema na perna, enquanto o Romário está aí passeando e fazendo meia boca no trabalho que precisa ser realizado. Então a gente precisa estar atento. Ano que vem, nós não podemos ir por indicação de acordos. Né? Nós precisamos ir por certeza de capacidade, de coragem, de serviço, de enfrentamento. Esse é o senador que nós precisamos. Senador de coragem para representar esse Brasil, estado a estado. Então que todos nós possamos estar atentos. Esqueçam os velhos nomes. Esqueçam. No Rio de Janeiro, por exemplo, agora, com o Flávio sendo pré-candidato à presidência da República, nós temos que escolher 2 senadores no Rio para que a gente possa realmente colaborar. Aqui em Pernambuco, como é o caso, aí daqui a pouco surge ali, não, esse cara aqui é indicado porque foi feito um acordo. Chega desse processo. Nós precisamos dar um basta nesse tipo de política. Eu estou com pena do meu estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, agora com a prisão recente, ali teve a prisão, agora houve a soltura do Rodrigo Bacelar, né, o presidente da Assembleia Legislativa lá, sobre uma acusação ali que a gente tem que aprofundar. Eu não tive oportunidade ainda de fazer um aprofundamento muito grande. Contudo, houve um alvoroço, porque uma mudança no quadro, uma tendência, sabe-se lá se isso foi reflexo até da operação que o Cláudio Castro, com muita coragem, né, implementou lá recentemente. Então, tudo isso, o sistema reage. A gente não pode permitir. Eu ia até entrar nesse assunto mesmo. Eu ia falar aqui justamente sobre Cláudio Castro, Rio de Janeiro, e essa questão de colocar os traficantes como terroristas, classificar como terroristas, que o governo não quer fazer isso. O governo do PT, o governo de esquerda, ele tem lá uma grande votação nos presídios, eles sobem com muita tranquilidade os morros do Rio de Janeiro, lugar onde a própria polícia não consegue entrar sem ser recebida à base de muita confronto ali, balas, tudo. E o PT nada de braçada nesse processo. Então não interessa à esquerda qualquer ação que venha realmente libertar o povo carioca do jugo do tráfico, do jugo da milícia. Então não existe nenhum interesse por parte da esquerda, porque é um campo onde eles dominam e acabam servindo como base eleitoral para pessoas lá que são condenados. Agora, ameaça-se até a volta do próprio Sérgio Cabral. Esse dia eu vi ele num palanque junto com o Eduardo Paes. Então veja que absurdo.
um cidadão que foi condenado por mais de 400 anos, que chegou diante da justiça e falou, eu roubei, eu tinha dificuldade, eu realmente era compulsivo, eu vou devolver aqui, olha, foi condenado a 400 anos. E aí, obviamente, né, o STF vai lá, não, esse aqui não merece estar preso. Quem merece estar preso é aquela senhorinha que foi lá com a bandeira do Brasil, uma Bíblia embaixo do braço, e foi lá fazer... Depredação. Exercer seu direito garantido pelo artigo 5º, inciso 16, que é o direito à livre manifestação, e aquela sim, precisa ser condenada como terrorista, e o Sérgio Cabral em casa, né, tomando banho na sua piscina, na cobertura lá, no Leblon. Tirando onda, indicando alguns filmes, e agora vem ele aí para ser né, possível candidato a não sei o quê, não sei se vai ser ao Senado. Então nós temos que estar muito atento, não é? A ação do Cláudio Castro foi totalmente legítima e necessária, não é? Agora ele está implementando a questão barricada zero. Nil, lá no Rio, tem ruas lá, ruas comuns que a gente já tem barricadas, já tem... Isso é um absurdo. Nós precisamos enfrentar, o Estado tem que se fazer presente com coragem, mas só será presente com coragem se nós realmente compreendermos da necessidade de nós como cidadãos buscar a jogar o país para o espectro que realmente enfrenta essa situação. A esquerda realmente ela comunga da ideia de que o narcotráfico ele acaba para eles sendo uma fonte de poder. Eu tenho um exemplo que eu citei recentemente nas redes sociais. Eu uso muito o WhatsApp e eu faço comentários a respeito da devolução daquele helicóptero. Eu não esqueço nunca aquele helicóptero de São Paulo que estava a serviço da Polícia Federal, da Polícia de São Paulo, né? A Polícia de São Paulo, no combate ao crime. E esse helicóptero, ele tinha sido uma captura feita em cima daquele traficante André do Rap. E ele tinha esse helicóptero. E aí o que acontece? Eu não sei se foi o Fachin ou se foi um outro do STF que a situação jurídica daquele helicóptero nas mãos da polícia, a serviço da segurança, estava ilegal. E o certo era devolver o helicóptero para a família do traficante. Agora eu pergunto você como advogado, como pode devolver uma propriedade que é um helicóptero adquirido de que forma? Como foi que esse helicóptero foi adquirido? Foi legalmente? Porque a fonte de renda do narcotraficante ali, qual é? É ilícita. Então o helicóptero estava ilícito no meu raciocínio. Eu não sou advogado, eu não sou jurista, mas no meu raciocínio, se ele é um narcotraficante, ele adquiriu o helicóptero de forma ilícita, com rentabilidade ilícita. Como é que você pega um produto como aquele e o Superior Tribunal manda devolver para a família? Enquanto isso, o próprio narcotraficante está desaparecido e em busca de localizá-lo para que ele possa voltar para a prisão, né? Então, nós temos essas coisas absurdas. Isso é uma jabuticaba brasileira? Se contar lá fora, ninguém acredita. Com relação ao campo jurídico, nós temos leis bem claras que estabelecem que produtos oriundos de tráfico, como no caso o helicóptero, automóveis e tantos outros, até armamentos, podem ser convertidos e devem ser convertidos para o bem comum, haja visto que são produtos de ações ilícitas tipificadas no nosso Código Penal. Então, o tráfico, ele acaba, uma vez adquirindo esses bens, quando há apreensão, inclusive alguns desses bens em pleno uso, não é? Eu não sei se foi o caso desse helicóptero, eu não tenho uma estava sendo utilizado pela polícia. Não, eu digo em pleno uso do tráfico. Sim. Ou apreendido
nas propriedades, nas mansões, nas residências desses traficantes. Essa parte eu não sei, não. Esses bens são passíveis de, realmente, de uma apreensão, uma transformação para utilização no próprio combate ao tráfico. Isso tem leis, tem a lei estabelecida para isso. Mas as leis no Brasil hoje, a segurança jurídica no Brasil hoje é zero, não é? E sabe-se lá a base de que essas questões são definidas. Uma vez eu estava viajando de ônibus da minha cidade, Campos, para a cidade de Macaé, um trajeto de 100 e poucos quilômetros, e encontrei um amigo que era procurador do município, tinha assumido o cargo de procurador do município, e naquela época ele falou assim, ele é espírita como eu, né? Ele falou assim, olha, eu estou indo lá em Macaé hoje, eu vou entregar meu cargo. Eu falei, que isso? Não vou falar o nome dele aqui não. Desculpa, meu amigo, se você vê isso aqui, você vai lembrar dessa conversa nossa. E, Nil, ele falou o seguinte, eu vou entregar meu cargo porque o prefeito pediu para que eu fosse no Rio conversar com um desembargador sobre uma questão que envolvia um terreno de interesse da prefeitura, uma desapropriação que estava travada, existiam interesses políticos envolvidos, mas estava travadas em função desse desembargador. Eu cheguei lá, eu fui lá no escritório do desembargador, vou passar com o desembargador, eu fui lá para conversar com o desembargador. Quando cheguei lá, eu fui direcionado a um outro escritório. E ao chegar lá, nesse escritório, fui atendido por um cidadão e ele falou, procurador, vai ser tudo resolvido, mas vai custar 1,5 milhão. É só avisar o prefeito lá, 1,5 milhão. E eu fiquei, ele dizendo, né? Então a justiça está nesse nível há muito tempo. E isso a gente está falando aqui 1,5 milhão a nível de um desembargador do estado do Rio de Janeiro. Agora você imagine esse processo, né? Como é que pode esses absurdos acontecerem? Será que esses senhores, né, que têm, pelo menos deveriam ter notório saber jurídico, será que esses senhores que têm que defender a Constituição, eles são limitados nesse aspecto? Será que eles... Ou qual é o outro move, né, que faz com que essas ações absurdas acabam, ao chegar lá, escambando para o outro lado? Aí o caso Master, como uma forma clara, né, da gente enxergar tudo isso. Uma situação que causou prejuízo de bilhões, e tá o senhor hoje em casa, tá lá tudo... E indo assistir jogo do Flamengo, né? Bom, no caso do Toffoli ali, indo assistir o jogo do Flamengo, é brincadeira. Aliás, ele é palmeirense, né? Então, como é que pode explicar aquele voo lá? Não, ali foi um outro absurdo. E a imprensa é uma caladinha, Nil. Caladinha. Porque foi para Lima, não foi? Foi para Lima, assistiu o jogo, na companhia do advogado lá do pessoal do Banco Master. Quando voltou, simplesmente fez com que parasse todas as ações nas instâncias inferiores e puxou o processo na íntegra para o STF. Bem, na última parte que nós vamos falar agora, deixa eu só conectar aqui. Nós vamos falar agora na última parte sobre processo estratégico do artigo 1 para se transformar em partido político. Nós sabemos também que Pernambuco é o estado onde você está melhor estruturado. O artigo 1 tem uma simpatia muito grande aqui, até porque pessoas que já tinham outros movimentos que deram certo e depois, por algum motivo, ficaram inativos e agora tiveram essa oportunidade de se agregar junto ao artigo 1, e isso facilitou muito ao avanço e à estrutura que hoje se encontra o estado de Pernambuco, bem mais avançado que os outros estados. Mas aí eu queria saber de você o seguinte: o que você pensa em fazer aqui no Nordeste, a partir de Pernambuco, estrategicamente falando, nas ações para poder conseguir os apoiamentos? Então, essa é uma estratégia nacional, né? Obviamente, Pernambuco é um estado, nesse sentido, que está um passo à frente, a gente reconhece todo esse processo. Contudo, a gente tem uma estratégia a nível nacional. Hoje nós estamos consolidados em vários estados através de presidentes estaduais. Esse é um processo que a gente veio construindo durante esse ano de 2025, né? E
optamos aí por esperar um pouquinho a saída do CNPJ para agora, para o final do ano. Graças a Deus, o processo está finalizando-se no cartório, talvez até sexta, segunda-feira que vem, já tenhamos efetivamente a condição de começar a coleta das fichas de apoiamento. Essa estratégia, elas vão em alguns aspectos. Nós temos um processo digital sendo construído através de um projeto chamado 12 Passos, os 12 Passos do Artigo 1. Então, nós vamos fazer um trabalho digital com um funil de vendas aí do projeto, com adesão a uma plataforma, e ali a gente, com certeza, serão algumas milhares de fichas advindas dali. Nós temos certeza disso. É um primeiro ponto de apoio. Outro ponto é justamente a questão dos estados. Aí nós vamos trabalhar de duas formas nos estados. Tem estados que têm uma diretoria estadual, como é o caso de Pernambuco, muito consolidada. Então, a responsabilidade, em tese, será negociada diretamente com eles a cota parte daquele estado com relação ao número de fichas, né? Que ele vai, obviamente, diluir pelos municípios que tiver atuando, porque essas coletas têm que ocorrer município a município, né? A média aí de entre 1.000 a 2.000 fichas por município, né? A depender da população, número de população e alguns outros fatores, né? Essa é uma segunda estratégia que a gente vai usar. Uma terceira estratégia, que é o e-título, né? Que hoje é possível o apoiamento direto pelo e-título. A gente está implementando algumas ações tecnológicas para que a gente tenha uma central para essa implementação, né? E isso está sendo feito. Nós temos uma reunião toda a segunda-feira acontecendo, de um núcleo do Artigo 1, chamado Núcleo Estratégico para Homologação. Tem várias pessoas da área de tecnologia, tem algumas pessoas que participaram da homologação de agora recente, partido aí Missão, que foi o último a ser homologado pelo TSE. Então essa será uma terceira vertente. Por último e derradeiro formato, uma vez a gente passando agora 2026, iniciando-se a coleta, chegando ali para setembro, outubro, a depender do numérico de fichas que já tivermos colhido, iremos concentrar as ações finais em 2, 3 capitais, né, com a contratação de pessoas, aí a contratação, uma questão fisiológica mesmo, grana, para a gente consolidar o restante das fichas. Então, eu acredito que essa quarta hipótese, ela não tenha necessidade de acontecer. Vai depender dessas lideranças, eu acredito piamente. Então vamos estar homologados, sim, até o final de 2026. Nossa estratégia já está entrada em 2027, já com essa homologação plena. As próprias tribunas do povo, que a gente quer, no nosso alcance, nós pretendemos estar presente em no mínimo 600 municípios a nível Brasil. É pouco mais de 10% do número de municípios. Então, essa é a estratégia que a gente está estabelecendo. E aí a gente vai aqui aproveitar, Nil, aqui o de olho na política, essa oportunidade que você está nos dando, para convidar você a nos ajudar para essa homologação se fazer o quanto antes. Então você que está nos ouvindo aí, desde já é convidado de qualquer parte do Brasil, entre em contato conosco aí, que a gente vai estar consolidando aí a sua presença na liderança do Artigo 1 aí no seu município, seja agregando com aquela liderança já existente. Eu vou agradecer muito a sua participação, sua visita aqui ao nosso estúdio. As portas estão abertas aqui para você voltar. Inclusive, nós temos um telão aqui, onde nós podemos fazer debates. Você lá no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar que você esteja, se você estiver fazendo algum trabalho, por exemplo, em Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, e quiser fazer uma live, a gente conduz daqui e coloca vocês no telão, trazendo um convidado aqui de Recife, e a gente faz ao vivo, gravado, da melhor forma que você achar melhor. O estúdio da Rede Vox está à disposição e, ao mesmo tempo, eu queria fechar esse debate nosso aqui. Nós temos aí mais ou menos ainda uns 4 minutos para fecharmos o nosso tempo. Nós estamos trabalhando, eu particularmente aqui junto com a Rede Vox, com o Fórum Brasil Conservador, que é de um parceiro nosso lá do estado do Ceará. Nosso amigo Ribeiro Amaral. Grande abraço aí, Ribeiro. Tamo junto. Então, temos alguns projetos na área de educação, projetos para alavancar a participação dos jovens
e dos profissionais, principalmente da área de mercado. O artigo 1 tem propostas políticas para incentivar a educação, o jovem, que tem um desafio muito grande pela frente, principalmente agora com a implementação das inteligências artificiais, né? E a parte profissional. Eu tenho feito, inclusive, a você que de repente quiser nos convidar para fazer alguma palestra a respeito sobre o profissional do futuro. Esse profissional do futuro, ele tem que ter conhecimentos tecnológicos e principalmente conhecimentos com relação à inteligência artificial. E a grande polêmica do momento é: a inteligência artificial vai fazer sumir muitos empregos. Ela vai roubar, a pergunta é, ela vai roubar o trabalho de muita gente? E essas pessoas que não poderão, por algum motivo, se integrar ao mundo tecnológico, como elas vão ficar? Qual é a ideia? Você já pensou nisso? Ou tem um plano de político para quando vocês elegerem algum candidato, seja ele deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador, para que possa beneficiar esse trabalhador? Bom, primeiro eu queria pegar no ponto da educação que você bem citou aí. Eu vou conectar aqui você. Vamos lá, agora. Primeiro, com relação à educação, eu queria falar que a gente tem um projeto, sim. O próprio projeto de lei de iniciativa popular, no que tange ao orçamento participativo, a gente sabe que estruturar as praças, melhorar condições de saneamento básico, melhorar as condições de vida assim, na cidade, no que tange a parte material, é bom, mas não transforma a sociedade. O que efetivamente transforma a sociedade é a educação. E aí, óbvio, a educação ela precisa acompanhar todo o processo tecnológico do momento, não é? Mas, para além da educação propedêutica, a educação que diz respeito a conhecimento, nós precisamos ter uma educação voltada para a moralidade. Esse é o processo de transformação da sociedade. Nós temos que ter uma educação voltada para a questão de esclarecimento político, esclarecimento de temas importantes. A educação com esse diferencial. E aí a gente pode sopesar as questões de forma muito objetiva. Por exemplo, o estado do Paraná, o estado que mais tem escolas cívico-militares. Qual a colocação do estado do Paraná no ranking nacional? Você sabe? É o primeiro. Reflexo de uma educação destinada a realmente formar cidadão. Esse é o processo. O artigo 1 prevê, com os projetos de lei de iniciativa popular voltado para o orçamento participativo, que 20% desses orçamentos participativos sejam direcionadas para a temática educação. Uma vez isso consolidado, nós pretendemos, numa segunda etapa de aprovação de um novo projeto de lei de iniciativa popular em cada município, fazer com que esse projeto de lei seja justamente a obrigatoriedade da implantação das escolas cívico-militares, município a município. Eu não consigo compreender um pai que não queira ver seu filho ter uma formação nesse aspecto. E óbvio, dentro dessa implantação, iremos trabalhar com muita clareza essa questão das inteligências artificiais. De fato, vai afetar o trabalho do futuro em várias áreas. Na área jurídica já afeta, na área de arquitetura já afeta, enfim, várias áreas. Medicina, na área, por exemplo, da produção cultural, já músicas, enfim, estúdios, tudo isso está potencializado. Enfim. Sem falar que as coisas, né? Eu vou colocar aqui. Antes, a inteligência artificial era conhecida como internet das coisas. Depois, inteligência artificial, que não é novidade, não. No mundo da tecnologia, a inteligência artificial existe desde os anos 50. Uhum. Só que agora está sendo implementada. Mas é exatamente isso. Nós teremos uma gama de empregos. Só para ter o conhecimento da última palestra que eu fiz e informei, 97 milhões de atividades empregatícias serão extintas, mas 115 ou 117 milhões serão criadas. Mas aí essas que serão criadas têm um problema. Serão criadas
na base da inteligência artificial que vai promover a necessidade de seres humanos. Interagindo com quem? Com habilidades, com a inteligência artificial. E aquelas pessoas, principalmente em países que têm problemas com alimentação, com educação, Bangladesh, por exemplo, países africanos, por exemplo, América Central, por exemplo. Como fica esses países para absorver esses 117 milhões de oportunidades que serão criadas em detrimento das 97 que serão extintas? E basicamente essas oportunidades de emprego que serão extintas são justamente aonde estão esses países, entre eles o Brasil. Então é uma necessidade de pensar sobre isso, políticas públicas que possam realmente conscientizar e melhorar, inclusive, os professores. Porque tem muito professor hoje que dá aula e não tem a menor noção do que significa esse impacto, essa inflexão que está acontecendo na humanidade. E eu, aqui, de corpo presente, tenho esse nosso programa, esse nosso destaque, a nosso Voxcast, nessa mesa de debate, assuntos que possam promover esse tipo de alerta, esse tipo de raciocínio, porque só os governantes, junto com a sociedade, possam implementar políticas de melhorar o ensino nas escolas, o ensino nas universidades, porque no Brasil, o que nós temos, na verdade, é uma maquiagem muito grande na educação, de pessoas que têm um diploma do 2º grau e não sabem nem ler um livro, por exemplo, mesmo que seja digital. A preguiça, inclusive, de ler, né? É impressionante como... Até o aniversário dele foi dia 9. Dia 9, ele fez aniversário, o nosso Jonas Neto, e eu fiz questão de simbolizar isso que eu estou falando com o presente que eu dei para ele. Olha, o presente que eu dei para ele foi esse aqui, ó. Mestres da Filosofia. Muito bom. Para que você tenha uma boa leitura antes de dormir. Certamente. Certamente. Ou um fim de semana que você tem um tempinho aí. Certamente. Não é só de futebol que a gente... Imagina. Né? Imagina. Que o Brasil existe. Se bem que tem o futebol que eu adoro. Eu sou fanático por futebol, fanático por velocidade, mas também sou fanático por leitura. Ô Nil, a gente realmente precisa estar muito atento a todas essas mudanças. O mundo moderno vai exigindo cada vez mais. Mas eu... tem confiança aí no criador. O artigo 1 realmente precisa estar atento. Nós já estamos. Temos várias pessoas da área de tecnologia. Estamos discutindo essas questões. Várias temáticas. A gente precisa ser realmente um farol nesse aspecto. E eu agradeço você a chamar a atenção para esse ponto. Muito importante. Queremos criar dentro do artigo 1 talvez uma temática aí, de estudo voltado especificamente para esse caso. Convido você a liderar essa mobilização, né? Na religião a qual eu professo, que é a religião espírita, a gente diz lá assim, deu a ideia, é porque você está tendo um chamado. Então que você possa receber esse convite aqui ao vivo, né? De estar à frente para a gente começar a mobilizar um grupo. A gente já é atento a isso, não é? Mas confesso que as dinâmicas são diversas, né? Então a gente não pode deixar uma temática dessa para trás e a gente vai cada vez mais recebendo a intuição aí para que esse projeto não seja apenas um projeto da construção de um partido, e sim um projeto de mudança, de alternativas, de consolidação de princípios e valores. O artigo 1 precisa ser norteado nessa direção. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço sua presença e a gente vai ficar por aqui. Próxima edição do nosso Voxcast estará chegando em 2026, vamos trazer novas atrações, programas de saúde mental, educação, desenvolvimento na área de inteligência artificial, entre outras coisas. Mas principalmente a política, afinal de contas, o 2026, nós temos aí o ano da política, o ano que você precisa raciocinar para saber se você quer um Brasil melhor, porque depende de você. Depende do seu voto. Depende da sua participação, depende da sua vontade, da integração, os amigos, a família. O importante é que o Brasil só vai melhorar se você melhorar. E se você não melhorar e não buscar alternativas, a nossa melhora é constante, é sempre.
não tem como você parar. E se você quer que o Brasil melhore, porque há muito tempo eu espero, e desde criança, que eu escuto aqui, ó, o Brasil é o país do futuro. Esse futuro nunca chega. Não é possível. Não é possível, né? Uma hora tem que chegar. Então, fica aqui realmente mais uma vez, eu agora vou colocar aqui nosso aperto de mão. Estamos juntos. E um grande abraço para você. Você vê aqui pela 4ª vez em 2025. Deixa agora com você uma despedida aí para todos os pernambucanos, para que você possa agradecer esse apoio de Pernambuco ao Artigo 1. Agradecer a você, Nil, essa oportunidade, ao podcast, ao Voxcast, né? De olho na política, essa grande oportunidade. Que você aí que está nos ouvindo possa compreender de fato a importância do seu papel, né? O artigo 1 preza pela soberania popular, pela democracia participativa. Sem a participação do cidadão comum, né, não haverá possibilidade alguma desse futuro. O Nil acabou de citar, um Brasil que é realmente coração do mundo, celeiro do mundo, coração do evangelho, possa efetivamente cumprir a sua missão, ser ressignificado, mas isso vai acontecer sim, pela misericórdia divina, mas principalmente pela sua própria ação, você cidadão que está nos ouvindo. Que possamos estarmos cada vez mais juntos nessa direção. E artigo 1, porque você sabe, todo poder emana do povo. Vamos lá. Todo poder emana do povo. Artigo 1. Vamos juntos. Grande abraço a todos. Abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Alô, Brasil!